remotas. Nós vamos voltar de maneira remota para auxiliar melhor vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Vou fazer aqui, tá, um resumo da atividade de hoje, da atividade de português. Se eu não me engano, está na primeira página da atividade remota de vocês do mês de fevereiro, tá? Vou tentar esclarecer algumas dúvidas e qualquer coisa você pode me chamar, mandar no grupo do WhatsApp a sua dúvida, beleza? Então, vamos lá para o uso dos porquês. Esse uso dos porquês, as pessoas ainda têm muitas dúvidas do uso do porquê. Temos 4 tipos de porquês, tá? Cada um deles vai ter a sua função. Primeiro, temos aqui o porquê separado. Normalmente, não, quase sempre, nós utilizamos esse porquê separado para fazer perguntas. Tanto é que está aqui dizendo, normalmente ele sempre vem no início das frases. Uma vez ou outra vem no meio, mas 95% desse porquê sempre é utilizado no início da frase. E sempre para fazer perguntas, tá bom? Separado para fazer perguntas e no início das frases. E esse porquê junto, para que serve, professor? Esse porquê junto vai servir para você responder a uma pergunta. Como assim, professor? Por exemplo, por que você não fez atividade? Porque eu estava com preguiça, porque eu não lembro, porque eu não lembrei, porque eu esqueci. Então você está respondendo uma pergunta. Se você está respondendo uma pergunta, você usa esse porquê junto. Mas agora tem esse porquê separado e com acento aqui no final em cima do é. Esse porquê você vai usar sempre final de uma frase. Normalmente uma frase interrogativa, tá? Mas pode vir em algum tipo de ponto final, ponto de exclamação, tá bom? Mas sempre, esse porquê separado e com acento sempre vai vir no final da frase, tá bom? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para vocês. E por último temos o porquê junto e com acento, tá? Esse porquê junto e com acento, vamos dizer assim, você tá dizendo uma razão e um motivo pelo qual você está fazendo aquela situação, ou você quer explicar aquela situação, tá? Normalmente nós usamos esse porquê junto e com acento. Antes dele sempre vem um artigo, tá? Como eu vou colocar aqui no exemplo para vocês aqui, ou o artigo o ou o artigo ou porquê, porquê, como eu vou colocar no exemplo agora para vocês aqui, tá bom? Por exemplo, por que tu tomaste meu açaí? Olha aí, porque separado e no início da frase. E aqui no final, ó, ponto de interrogação. Então esse porquê vai ser uma pergunta. Respondi a pergunta. Porque junto. Porque eu quis. Porque eu quero. Porque estava bom. Porque era do grosso. Porque estava uma delícia. Porque estava geladinho. Então, esse porquê que você está respondendo uma pergunta vai ser junto. Agora olha aqui. Tu tomaste todo o açaí? Por quê? Olha aqui. Quando ele vier no fim da frase, esse porquê, ele vai ter o acento. Como essa outra aqui, ó. Estou com dor de barriga, não sei porquê. Olha aí. Esse porquê separado e com acento, tá? Toda vez que você vê um porquê no final de uma frase, ele vai ser separado e com acento aqui, tá bom? Próxima pergunta, próximo exemplo. Não sei o porquê dela ter passado mal. Olha aqui, ó. O porquê junto e com acento sempre vem com artigo. Olha aqui o artigo 1. O porquê. Não sei o porquê dela ter passado mal. Ou seja, não sei qual a razão dela ter passado mal. Me diga olha aqui um porquê para eu não ficar com raiva de ti. Ou seja, me diga um motivo para eu não ficar com raiva de ti. Tá? Então esse porquê, toda vez que você vê um o ou um antes de um porquê, sempre vai ser junto e com acento.
tá bom? Agora nós vamos resolver as questões da atividade remota de vocês, tá bom? Depois dessa exemplificação que eu dei para vocês. Então, vamos lá, acompanhem comigo.